Deus, Ele quer que creiamos. Para isso, Ele nos conferiu a sua palavra. Aí está o fundamento dos nossos passos nessa vida, na nossa relação com Deus. E essa condição de crer, ela é fundamental. Pois as Escrituras dizem: o meu justo viverá pela fé. E fé é algo palpável, é um caminho concreto, um relacionamento com Deus. É isso que Deus pede de nós e quer de nós. Para quê? Com que propósito? Para que Deus intervenha na nossa vida. É desejo de Deus intervir na nossa vida e colocar o seu plano em ação. E Deus tem pensamentos melhores para nós do que os nossos próprios pensamentos. Mas para que Deus execute os seus pensamentos em nossa vida, nós temos que conhecer o programa dele, o programa de fé de Deus. E a plataforma para nós conhecermos o programa de fé de Deus é as Escrituras Sagradas. Ali está o nosso fundamento. Quando nós formos as Escrituras Sagradas como o fundamento de nossa vida, aí então estaremos aptos para entrar no programa de Deus, no programa de fé. Lugar onde Deus pode nos ouvir e onde nós podemos ouvir Deus. Você já pensou você ouvindo Deus? Quando nós nos afastamos do programa de Deus, ouvir Deus é uma coisa impossível, pois Deus está longe dos lugares onde não está a presença da sua palavra. Onde não se fala a sua palavra, não se pode ouvir a voz de Deus. É simples, não é? Os lares, os ambientes, os lugares onde não tem a palavra de Deus, não se pode ouvir a voz de Deus. E quando o homem não ouve a voz de Deus, ele perde o horizonte. Aí outras coisas vão ocupar a mente do homem. E quando o homem perde Deus no coração, existe uma outra força espiritual que vai dominar a mente do homem. Pois alguém disse: a mente vazia de Deus é a mente que torna-se uma oficina onde Satanás vem trabalhar. E onde Satanás trabalha, não pode sair coisa boa. Pois todos os atos de maldade, pois diz as Escrituras, roubar, matar e destruir. Aí está os atos do diabo, é a sua própria natureza. É o que está acontecendo em nosso mundo. Os homens estão se apartando de Deus. Resultado: matar, roubar e destruir.
A natureza de Satanás toma posse do homem, da mente do homem. E ele vai usar toda a sua sabedoria para realizar o intento do adversário. Então vai ser a arte do engano, a arte da camuflagem. Essa é a experiência do homem sem Deus, a arte da camuflagem. Outras palavras, vou dizer, a arte da hipocrisia, a arte da máscara. Por isso que alguém disse, você tem que tirar a máscara. Somente o caminho de Deus pode levar o homem para o caminho da honestidade, do decente e do certo. Por isso que temos que ter diante de nós as instruções de Deus. E Ele deixou essas instruções nas Escrituras Sagradas. Ali está o nosso mapa, o nosso ponto de instrução. É ali que vamos andar como Deus quer. Andar com fé, pois fé é agradável a Deus. E como podemos ver, fé são as direções de Deus. Quando você crer nas direções de Deus, você está exercendo fé, você tem fé. E quando você tem fé, as coisas acontecem. Porque Deus faz cumprir as suas palavras. E é neste momento que você aprende a como ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nada mais é do que saber a vontade dele. E esse é o projeto de Deus, que a terra saiba a vontade dele. E que na terra se faça a vontade dele. Como ela é feita no céu. A família celestial é uma família que faz a vontade de Deus. Por isso que no Pai Nosso está escrito isso. Faça-se a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Esse é o projeto de Deus. Deus está aí unindo a família terrestre com a família celeste, fazendo um só povo. E assim nós nos tornamos participantes da natureza de Deus aqui na terra. Assim como os seres celestiais são participantes da natureza de Deus no céu. E tudo isso, ponto comum, é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus que vai trazer a vontade de Deus. E esta condição, Deus quer que ela se realize aqui e agora, neste mundo. Esse é o grande projeto de Deus. Deus deseja ter intimidade com você, intimidade comigo, intimidade conosco. Isto não é religião. Isto é produto de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Andar com Deus. Teve um homem na terra e disse que ele andou com Deus. E ele conseguiu andar com Deus de uma forma tão perfeita que Deus o tirou, o arrebatou, e ele não conheceu a morte. Esse homem fez a experiência perfeita. Ele andou com Deus. E o nome dele foi Enoque. Diz as Escrituras que Enoque andou com Deus. Ele fez esta experiência pessoal. Não é uma experiência coletiva, organizacional. É uma experiência pessoal.
Esse é o plano de Deus. Deus quer andar com cada um de nós aqui neste mundo. E quando nós andarmos com Deus, certamente a sua palavra vai cumprir-se em nossa vida, pois Deus é fiel. Isto é, Deus não muda. A palavra dele tem que produzir o resultado que ela prometeu. As coisas acontecem exatamente como ele diz, pois quando ele diz, as coisas se fazem. Deus falou e tudo se fez. Esta experiência da palavra de Deus está dizendo que toda a matéria vem do Espírito. Toda a matéria vem da palavra. Deus fala e a matéria acontece. Deus não precisa de processos. Quem precisa de processo é a mente humana caída. Aí ela precisa de processo. Pois o homem, quando caiu, ele fez a opção da ciência. Ciência nada mais é do que processo, que exige conhecimento. Por isso que o nome é ciência. Você tem que tomar ciência dos fatos. Isto é ciência. E aí então você arma um processo e através desse processo, com as suas intervenções, você realiza as coisas. Isso aconteceu com o homem, quando ele resolveu desobedecer a Deus. Aí ele experimentou a ciência. Por isso que vemos que ciência, ela corta de dois lados. A ciência, ela corta tanto o bem, como corta o mal. A ciência é do bem, e a mesma ciência é do mal. Eu ilustro isso como tantas vezes tem ilustrado o avião. O avião é produto da ciência. E ele faz o bem. Ele rompe as extensões. Ele rompe a barreira da distância. É um bem. Mas este mesmo avião pode carregar uma outra ciência, uma metralhadora, uma bomba atômica. A ciência do mal. A ciência que mata, que destrói, que traz miséria, infelicidade ao homem. Pois ciência nada mais é, como diz as Escrituras, conhecimento, e conhecimento do bem, e conhecimento do mal. O homem fez esta opção e agora ele está pagando esse preço. Ele tem a ciência do bem e o saber, a ciência do mal. Mas Deus não precisa de ciência. Deus não precisa de procedimentos. No reino espiritual, Deus fala e tudo se faz. E quando nós participamos da vontade de Deus, essa natureza de Deus vem fazer parte da nossa natureza. Aí a gente vê a diferença. É o que vamos chamar na nossa vida o milagre. Milagre nada mais é do que a ausência de processos. A ausência da intervenção do homem para realizar, por exemplo, uma cura. A pessoa é curada instantaneamente, sem intervenção cirúrgica, sem procedimentos. Milagre. Este é o caminho espiritual. Deus fala e tudo se faz. Por isso que Deus quer que o justo ande pela fé. Conhecimento da palavra de Deus. Andar pela fé. Por isso Deus quer que a gente creia. Creia somente. Jesus disse para Tomé: Tomé, creia somente. Seja um crente. Um crente, aquele que crê. Crê no quê? Crê na palavra de Deus.
o nosso fundamento de fé, a palavra de Deus. E Deus deixou a sua palavra para que possamos conhecer a sua vontade. E assim entrarmos no plano milagroso dele, pois Deus é milagroso por excelência. O plano espiritual é um plano de milagres, pois não existe intervenção do homem, processos do homem. A coisa se faz ao falar. Quando se fala, a coisa faz. Milagre. Este é o reino de Deus. E somente aqueles que têm fé participam do reino milagroso de Deus. Por isso que Deus pode te prosperar pela bênção dele. Prosperidade como uma bênção divina. Deus pode te curar sem intervenção cirúrgica, por você conhecer a palavra dele. Pois a palavra dele é milagrosa, diz as Escrituras. Deus enviou a sua palavra e o sarou. Mas Jesus sempre dizia para aqueles que ele curava: grande foi sua fé, a tua fé te curou. São lembretes do caminho de Deus. Deus quer que nós creiamos. E para crer, nós temos que ouvir a pregação, os ensinamentos de Deus que estão nas Escrituras Sagradas. Aí está o nosso mapa para obtermos resultados nessa vida. As Escrituras Sagradas. E não tenha medo de ler a Escritura Sagrada, pois ela se auto-interpreta. Pois, quando você lê as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo está do teu lado, junto de você. E vai te orientar em toda a verdade. Pois o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. É aquele que te diz toda a verdade. E ele foi dado por Jesus Cristo, através do seu sacrifício, que, através desse sacrifício, nos unificou com Deus. Nós estamos unificados hoje com Deus através do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: se você, Nicodemos, quer herdar a vida eterna, você terá que nascer de novo, Nicodemos. Mas como vão nascer de novo? Por ouvir a palavra, Nicodemos, e pelas revelações do Espírito Santo. O instrutor, aquele que vai guiar você em toda a verdade, o Espírito Santo. A união desses dois elementos, Escrituras e Espírito Santo, vai fazer com que você seja uma nova criatura. Você vai receber Jesus Cristo dentro de você. Pois a função do Espírito Santo é trazer Jesus para dentro de você. E Jesus é a palavra de Deus. O Espírito Santo traz a palavra de Deus para dentro de você, e com esta palavra você tem a condição do crer. Crer como Deus quer que você creia. E assim Deus pode operar na sua vida e pode levar esta operação até para a vida de outros. E outros serão beneficiados com a presença de Deus na sua vida. Valeu, né? Deus quer o quê? Que nós creiamos. E para nós crermos, nós temos o quê? Que termos a palavra dele, as Escrituras Sagradas, iluminada pelo Espírito Santo. Assim seremos cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra. Nos uniremos com a família celestial, naquela ponte que nos une, conhecimento da vontade de Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por esta palavra, onde Deus quer que nós creiamos, para que, crendo, nós sejamos abençoados aqui na terra
como a família celeste é abençoada no céu. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos: você é espírito de morte, espírito de enfermidade, vocês saiam dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Saiam dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Saiam dos nossos aparelhos internos, nossos órgãos internos. Todo espírito de morte e de enfermidade. Saiam do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nosso ouvido, pés e mãos, braços e pernas. Sai em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de morte e enfermidade. Sai da nossa mente, espírito nervoso, raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, inveja, depressão e angústia. Saia também de nossas vidas e nossos países, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.